Por que nada está bem? Mas eu tenho que julgar pelo meu ponto de vista. Pode aparecer, pode não aparecer. Eu vou tentar entender o seu ponto de vista, mas eu não posso usar o seu ponto de vista. E seriam vários pontos de vista. Como você quer que eu apresente tudo por todos os pontos de vista? The Good Place é uma série interessante. Você vai ficar me trazendo pra cá a cada 5 segundos. Muito engraçado. Olha, eu disse que era interessante. Se você continuar com isso, eu não posso nem falar da parte boa da série. Então, antes de mais nada, eu devo dizer que eu assisti a série sabendo do twist. Não, calma, eu aviso quando chegar nos spoilers pesados. A série usa uma premissa agnóstico-universalista de pós-vida. Basicamente, a parte de uma pessoa ser boa ou ruim define para onde ela vai, mas como é a pós-vida é desconhecido. Every religion guessed about 5%, except for Doug Forsett. Who's Doug Forsett? Well, Doug was a stoner kid who lived in Calgary during the 1970s. Claro, há uma versão mais ocidental e judeu-cristã disso, mas falaremos sobre isso mais tarde. A série segue Eleanor Shellstrop, que teria sido enviada para o bom lugar por engano, tendo de viver em uma casa que odeia, mas tendo de continuar ali e conviver com pessoas melhores que ela para não ir para o lugar ruim. Of course your hugs are amazing. Enquanto literalmente destrói o mundo ao seu redor por sua mera existência. Ela passa seus dias com a alma gêmea da pessoa que substituiu, T.D. Algonier. Não, esse é o cara que massacrou a Marvel e destruiu a DC, que é um professor de ética e não a dedura por ter prometido não o fazer. E com seus vizinhos, uma modelo e organizadora de eventos que ganhou milhões para a caridade e um monge budista que fez um voto de silêncio. A série é uma comédia, discutindo de forma razoavelmente sutil algo que a maioria das pessoas percebe assim que começa a pensar na premissa de céu e inferno, que bem e mal, como valores absolutos, não funcionam. E eu devo dizer que parece ser interessante para pessoas que talvez queiram uma introdução para esses assuntos, mas não é nada particularmente notável para quem já passou por essa questão. Entretanto, visualizar essas questões em um mundo que não teria consequências mundanas, mas ainda assim ver que há consequências para as pessoas, sempre pode ser bastante útil, se não para entender, para explicar ou lembrar questões similares. Em outras palavras, eu gosto da série mais como professor do que como espectador. Os visuais incrementam a série, pelo menos mais do que o rosto de Lucifer, se passando em cenários coloridos que descrevem o tom perfeitamente, além de ter Janet. Hi there! How can I help you? What the fork? Who are you? Um ser mágico baseado em uma das mais antigas técnicas de edição. Ela é literalmente só uma sequência de cortes perfeitamente realizada que nunca parece forçada. Hi there! I've collected the worst smelling garbage that I could find. Do you still want me to dump it inside of Antonio's house? Mas ainda assim, a melhor parte é a atuação. Todos os atores aqui fazem seus papéis maravilhosamente bem. Quanto ao roteiro, eles sabiamente mantêm o conflito no lado pessoal. As questões apocalípticas pós-vida nunca são dadas muito atenção como dano real, mas como desagradáveis por interferir na vida das pessoas e do arquiteto da vizinhança. E, de novo, eu devo dizer que eu entrei sabendo do twist. Eu vi o último episódio antes de ver o primeiro. Isso pode ser parte do motivo para o impacto ter sido menor. Outro motivo maior, entretanto, é todo o meu histórico de agnosticismo. É difícil engolir a premissa de céu e inferno quando você sabe que isso não faz sentido. Do you?
I don't know. Please don't ask me that. My stomach hurts. Isso não quer dizer, porém, que a série seja ruim por isso. Ver como a exploração dessas questões se dá em um cenário específico não é diferente de ver mais um filme de super-herói, ou romance, ou terror. Você sabia que Seiya ia vencer mesmo quando se anuncia que ele está lutando contra deuses? Mesmo numa cadeira de rodas? E mesmo não sabendo como Lost Canvas termina, eu sei que Seiya do passado consegue vencer. Especialmente porque nós já vimos que a Terra não foi destruída. Se eu tivesse de dar uma nota, eu diria que a série é um ótimo 7,5, talvez um 8,5 para pessoas que queiram explorar essas questões pela primeira vez, ou que prefiram uma exploração não tão profunda. E, tendo visto até o segundo episódio da segunda temporada, eu estou curioso quanto a onde vão levar a série, já que se pode notar o planejamento desde o primeiro episódio até a grande revelação no final da primeira temporada. Se tudo isso te pareceu interessante, veja! Ainda assim, existem vários motivos para a premissa ser obviamente falsa, tanto dentro quanto fora da série. Então vamos falar dos motivos dentro da série. Isso, obrigado. Uma coisa que me irritou um pouco nos primeiros episódios é quanto esta premissa foi usada como justificativa para o que estava acontecendo. No instante que você percebe que o sistema deve ser perfeito para que essas ideias sejam reais, e que a própria premissa sugere que o sistema não é perfeito, você só está esperando eles dizerem o que está acontecendo. A revelação, como eu disse, é boa. E o único motivo de eu não achar que é ótima foi o tempo que o show ficou encostado na premissa original. Mas associar a Ariana Grande à destruição mental mais de uma vez foi bom. A vizinhança ser num lugar ruim e o bem e o mal como absolutos serem um fundamento para um sistema de tortura são uma ótima premissa real para a série. E não é como se eles não tivessem dado uma desculpa, sendo esta a primeira vizinhança deste arquiteto. Mas não foi por isso que eu me mantive na série. A execução da premissa em si é ótima. And unless I can figure out a compelling reason to keep you here, you will spend eternity with murderers and arsonists and people who take off their shoes and socks on commercial airlines. Janet, can I have a glass of water, please? Here you go. A série é uma comédia, como eu disse. Em alguns momentos, isso quer dizer que piadas são um pouco bobas, como ser morta por um anúncio de Viagra ou colidir contra uma carcaça de peru. Sim, a intenção é clara, mas isso não quer dizer que funciona. Esse tipo de coisa é visual, você bate o olho e vê quão besta aquilo é. Eu sei que seria difícil mostrar isso na tela, mas você não deve apontar as suas fraquezas. Você deve usar suas forças. Parece que os roteiristas têm medo de a série em si não manter a audiência entretida e jogam essas piadas para dizer que é uma comédia. O que não é em si um medo infundado. Me faz lembrar da Globo Sunda. Foi algo inteligente que obviamente apontava para como o uso da musa do carnaval era ridículo, como o corpo dela era usado e o personagem se limitava ao estereótipo de mulata de carnaval. A letra era uma paródia mostrando o intérprete como um estereótipo de gordo. Mesmo que a piada direta de ele é gordo e só pensa em comida, ou a comparativa de ele não cabe no carnaval fossem mais perceptíveis, todas elas são piadas. Infelizmente, no dia seguinte um comentário comum fora: é engraçado porque é um gordo usando segunda pele. Então, essa pessoa não pensou em onde ele está, por que ele está ali, porque ele está vestido assim, e só pensou: rir de gordo é bom! Então eu absolutamente entendo a preocupação. Felizmente, porém, eles não parecem se preocupar tanto quando usando outras premissas, como o inferno ser uma empresa. Passa batido. Quem notar, notou. Nada demais. Sorry. I thought we reserved the conference room. No, Todd, we have it until 3. Mas, além disso, muitos temas são bem trabalhados, como o céu de um ser o inferno de outro, pessoas que querem fazer algo bom, como o próprio arquiteto ou os palhaços na parede, trazerem miséria mesmo assim. E uma referência a Pagliatti, conhecida por mostrar um palhaço como um ser trágico, é um belo toque. This is truly the saddest day of my life. Temas não cômicos são talvez os mais sutis, embora sejam mostrados como exemplos, o que novamente é interessante para pessoas interessadas em ética, além de genuinamente bom para pessoas tentando entender como serem melhores, mesmo que não se sintam como boas pessoas. A série mostra, por exemplo, como fazer o mínimo não é visto como neutro por pessoas que ainda não entendem suas responsabilidades para com outros, como os resultados não definem quão boa a pessoa é, mas sim tentar fazer o possível, como fazer o que você considera o certo é um trabalho,
tanto sendo difícil quando se começa, quanto ficando mais fácil com prática. E tem uma pinhata que lembra o Butthead. Como eu disse, eu fiquei curioso quanto a para onde a segunda temporada iria após a revelação de que o lugar bom é parte do lugar ruim. Mas, como disse, essas questões éticas não me são maravilhosas. Mas, se ainda assim você achar interessante, veja. Então, foi uma resenha justa, não foi? E você quer que eu ache que você é boa? Por que nada está bem? Por que nada está bem? Por que nada está bem? Esqueci de tirar os óculos. Eu sei que seria difícil colocar isso na tela. Na tela? Você não deve fazer isso. Eu sei que seria difícil colocar isso na tela. Pós-créditos.